Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo anuncia, Lídia escuta a experiência desta primeira leitura. Lídia acreditava em Deus, diz o versículo 14, e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Em outras traduções, vão dizer que Lídia era uma adoradora de Deus. Até o encontro com Paulo, ela já conhecia, já fazia a experiência de se colocar na presença de Deus, de adorar. Mas o que acontece neste encontro dela com Paulo, nesta primeira leitura? Lídia contemplava os mistérios, o mistério de Deus ainda em partes. Paulo lhe revela o mistério completo. Revela algo que ela ainda não conseguia tocar. Paulo revela a Trindade para Lídia naquele diálogo. Até então, ela tinha a experiência do Deus único, mas sem a experiência da segunda pessoa da Trindade, aquela segunda pessoa divina, o Filho, e sem a experiência da terceira pessoa da Trindade, também o Espírito Santo. Essa experiência, Lídia ainda não tinha feito. Essa experiência ainda não estava no seu coração. E nesse diálogo com Paulo, nessa primeira leitura, nessa segunda-feira, nessa Santa Missa, ela passa a contemplar o mistério completo. E ali está Paulo com o coração aberto para fazer a vontade de Deus, para anunciar. Paulo anuncia a verdade para Lídia. Muitas vezes nós podemos viver como Lídia, não na experiência da adoração de Deus, talvez de não conhecer a Trindade, porque todos nós sabemos do mistério da Trindade, iniciamos essa Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas muitas vezes você talvez mantenha uma aparência de presença de Deus, mas o que se manifesta no dia a dia, nas suas atitudes, no que você faz, nas suas escolhas, é a ausência de Deus. Aparenta a presença e manifesta a ausência. O Senhor nos conceda, nessa Eucaristia, pelo Espírito que nos move, que adentra o nosso coração, pela palavra que é anunciada, a palavra que vem de Deus, a palavra que não vem do Padre Edson, a voz vem do Padre Edson, mas a palavra vem de Deus, a palavra vem do Espírito, e é ela que gera essa transformação em nós, ela que pode gerar essa transformação em você também, para que você não viva mais uma aparência de presença de Deus, mas viva na verdade, viva contemplando e buscando o mistério completo, faça a experiência de Lídia também, que contemplava até aquele momento, até aquele encontro com Paulo, contemplava ainda o mistério de Deus
como que as cegas ali, as apalpadelas. Paulo vem e lhe demonstra o mistério trinitário, aquele que vai fazer com que a espiritualidade dela seja completa. E qual é a atitude de Lídia a partir daquela experiência? Ela deixou-se conquistar por Deus, pelo Deus trino, uno, trino, e ela se deixa batizar. E Paulo batiza Lídia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daquele momento, Lídia passa a ser referência de conversão para toda a família. Porque o texto afirma que a partir de Lídia, toda a sua casa foi também batizada. Possamos nós, em nossas famílias, em nossa casa, ou ambiente de trabalho, com as pessoas com quem você convive, seja você referência também para a conversão, referência para a mudança de vida, referência para que as pessoas escolham a santidade, referência para que as pessoas e você mesmo abandone o pecado e decida-se viver em Deus para sempre. Decida-se fazer a experiência do Deus que te encontrou, do Deus que você se deixou encontrar, como Lídia viveu nessa primeira leitura. Lídia contemplava em partes o mistério. Talvez você ainda contemple apenas em partes o mistério, mas o Senhor te convida a mergulhar no mistério. Quando se fala essa palavra mistério, mistério da fé, mistério da Santíssima Trindade, aqui nós não estamos falando de um segredo, é uma realidade já revelada. E porque é uma realidade já revelada, às vezes, mesmo sem compreender totalmente, você se lança e mergulha no mistério, e mergulha nesta realidade que transforma sua vida para sempre. Você só precisa deste passo na fé, colocar-se disponível para que a transformação aconteça. Então, mergulhar no mistério de Deus. Mergulhar no mistério de Deus uno, trino. Mergulhar no mistério do Espírito. E por que eu estou dizendo dessa experiência bonita que aconteceu com Lídia, revelado por Paulo nessa primeira leitura? Por causa do que nós ouvimos no Evangelho. Evangelho segundo São João, o quarto Evangelho. Esse texto trinitário. O versículo 26 do Evangelho de hoje diz Jesus: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Já sabemos, pelo contexto destes versículos, da experiência de Jesus com o Pai, a experiência do Pai e do Filho. E agora, Jesus, neste Evangelho, sobretudo nestes versículos, diz que ele enviará o defensor, que dará testemunho dele, o Espírito da verdade. Aqui, na verdade, antes foi revelado as apalpadelas, ainda sem compreensão, o povo ainda não tinha esse mistério da Trindade, que lá, mas depois, Paulo, depois de se converter, revela a Lídia. Mas aqui Jesus falou dessa realidade do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Neste versículo, ele diz: eu vos mandarei, Filho, da parte do Pai, o Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Se você for rezar o Veni Creator, aquele texto que tem o livro do Raniero Cantalamessa aqui na Canção Nova e tudo mais,
Mas nesta oração você vê ali todos os elementos. Um dos elementos principais quando se fala do Espírito Santo é Espírito Criador. Recria em nós aquelas realidades que precisam, aquelas realidades necessárias. Convido você, nessa Santa Missa, nessa segunda-feira, tem alguma realidade em sua vida que você precisa mais profundamente da ação do Espírito Criador, este Espírito que procede do Pai e do Filho, esse Espírito que nos dá vida, esse Espírito que mudou a vida de Lídia, esse Espírito que Paulo anunciava, porque um dia ele foi transformado por este mesmo Espírito. Tem alguma realidade na qual você precisa fechar os seus olhos, fazer silêncio e dizer: vinde, Espírito Criador? O que ele precisa restaurar em sua vida? Onde está o Espírito, está o Pai. Onde está o Pai, está o Espírito. Onde está o Espírito, está o Pai e o Filho. Estão os três. As três pessoas divinas. Em uma só divindade que nos molda, que Lídia ainda não tinha contemplado, mas nós somos convidados a contemplar nessa Santa Missa. Envia, Senhor Deus, sobre os teus filhos, neste dia, nesta Eucaristia celebrada em nome do Pai, em nome do Filho, o sacrifício do Filho, em nome do Espírito Santo, que nos revela a grandeza da presença de Deus a cada dia. Envia, Senhor, sobre os teus filhos, recriando em seus corações aquelas realidades que ficaram apagadas pelo pecado, apagadas pelas escolhas erradas. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo, que neste Evangelho o Senhor diz: o defensor. O defensor. Nos defende de nós mesmos, nos defende do maligno, nos defende de nossas escolhas que nos afasta, que nos faz ausentes de Deus. Envia, Senhor, o Espírito da verdade. Revele toda a verdade. Convença-nos, convença o mundo a respeito do pecado. Envia, Senhor, o Espírito que dá testemunho de Cristo. Nos lança na realidade da vida. Espírito que procede do Pai e do Filho, venha sobre nós, venha sobre o nosso coração, venha sobre os nossos pensamentos, vem, Espírito Santo, sobre as nossas atitudes. Sejamos renovados na Tua presença, sejamos restaurados por Tua presença, Espírito Santo. Aprendemos mais sobre a vida de Cristo, sobre a vida de Jesus. Com a Tua presença nós vivemos um encontro pessoal com Jesus. Por Tua presença nós recebemos esse Espírito que muda a nossa vida para sempre. A efusão do Espírito. Batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos no Espírito Santo. Vem, Espírito Paráclito, Senhor que dá a vida, promessa do Pai. Restaura-nos por completo. Restaura a minha visão, a minha maneira de ver as realidades, a minha maneira de ver o mundo. Muda-me, molda-me, transborda no meu coração, transborda, Espírito Santo, em minhas palavras, para que muitas Lídias sejam alcançadas, para que muitos Paulos anunciem a verdade, anunciem o mistério. E assim o mundo se tornará cheio de vida, cheio do Espírito que
na criação, pairava sobre as águas, pairava sobre o caos e deu ordem ao caos. Dê ordem, Espírito Santo, ao nosso caos interior, ao caos das nossas escolhas, ao caos das nossas ausências. Dê ordem, Senhor, dê ordem, Espírito, aos nossos relacionamentos desregrados. E adentrando o nosso coração, nos dê coragem de decisão. Nós decidimos e escolhemos a vida. Nós decidimos e escolhemos viver em Ti. Decidimos e escolhemos. Nós queremos ser encontrados por Ti. Queremos ser transformados. Transforma-nos, Senhor, na Tua graça, na Tua presença, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.